Romanos 7, verso 19. Paulo escrevendo dizia: porque eu sei em mim que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que trabalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus ombros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Aí em Coríntios 11, no verso 1, o mesmo Paulo dizia: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Vamos lá. Em Romanos 7, Paulo está se sentindo ali que realmente nós somos pecadores, sujeito às leis da carne, né? Como ele dizia: eu vejo no meu interior a vontade de agradar a Deus, mas eu vejo no meu exterior falta de condição. A carne me empurra para fazer coisas que eu não quero fazer e que eu sei que desagrada a Deus. Quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, um dia nós teremos um corpo incorruptível, seremos revestidos de um corpo incorruptível e não cometeremos mais pecado, porque Cristo reinará sobre a terra. No seu reinado milenar estaremos num corpo incorruptível, onde a corrupção não existirá mais, o pecado não existirá mais na nossa vida, mas por enquanto nós convivemos com esse corpo. E aí depois ele diz: sede meus imitadores, como eu também de Cristo. E aí alguns param e pensam: mas como ele pode se dizer pecador e depois se dizer imitador de Jesus Cristo, se Jesus não tinha pecado? Vamos lá. Quando Paulo cita e fala e nos ensina para que nós sejamos imitadores de Cristo assim como ele é, não se refere à força ou à natureza divina que Jesus Cristo tinha, tá? De não ter corrupção, não ter pecado. Nós devemos lutar contra o pecado, mas somos pecadores por natureza humana, desde Adão. O pecado está sobre nós, a nossa carne é tendenciosa. Quando Paulo fala: sede meus imitadores, como eu também de Cristo, é a preocupação que ele tinha, porque Paulo tinha a missão de levar o evangelho da salvação a muitos povos, a muitas nações, aos gentios, e que era a mesma preocupação de Jesus, preocupação de pessoas, libertar pessoas de cativeiro, libertar pessoas endemoniadas, anunciar salvação àqueles que necessitavam, não é isso? Então Paulo tinha que dar continuidade em tudo isso, não só ele, como os demais apóstolos. Então a preocupação de Paulo não estava nele mesmo ou em algum benefício que ele pudesse obter. A preocupação de Paulo estava em pessoas, assim como Cristo se preocupava com pessoas. E Paulo sofria como Cristo sofreu. Claro, o sofrimento de Cristo é inigualável. Ele morreu numa cruz para perdoar o meu e o teu pecado, morreu no nosso lugar para nos dar condição. Mas Paulo padeceu pelo Evangelho também em suas viagens, em suas missões. Foi preso, foi torturado, foi apedrejado, bateram nele. E ele tinha a opção de escolha: eu não vou. Ele podia pensar nele. Mas ele imitava quem? Ele imitava Cristo, no sentido de que Cristo se despojou da natureza divina e veio para a natureza humana para morrer em sacrifício, vencer a morte e o inferno e nos dar o direito à salvação. Então, da mesma maneira que Cristo sofreu por amor de nós, Paulo também quer que nós imitemos a Cristo, porque ele imitava Cristo, não olhando o risco que ele ia correr, mas pensando na propagação do Evangelho. E o Evangelho é amor. Nós temos que imitar a Cristo como Paulo imitava, levando o amor. Você lendo os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você não vê Cristo apontando o pecado de ninguém, nem o da mulher adúltera, nem Maria Madalena. Aonde ele chegava e a pessoa que vinha até ele, que vinha com o coração sincero, encontrava perdão, encontrava misericórdia, encontrava graça e encontrava amor.
Cristo só foi duro com suas palavras perante os doutores da lei, os fariseus e publicanos. Doutores da lei, aqueles que se achavam dono do conhecimento da palavra. Fariseus, aqueles religiosos que achavam que precisavam viver de regras para agradar a Deus, mas no seu coração não manifestava amor. E publicanos, porque muitos publicanos eram roubadores. Porém, muitos publicanos se converteram ao ponto de hoje mesmo, ainda manifestei numa mensagem que passei aqui, Zaqueu era um exemplo, Mateus, discípulo de Cristo, outro exemplo. Então, todo aquele que se chegou a Cristo com arrependimento sincero, reconhecendo que era pecador, alcançou de Cristo perdão, graça e misericórdia. Nunca, você lê nos evangelhos, Cristo apontando o dedo e falando, você fez isso. O máximo que ele dizia, vai e não peques mais. Porque ele sabe que o pecado é uma força que prende o ser humano nas garras de Satanás. E ele veio para morrer numa cruz e nos tirar das garras de Satanás. Ele pagou a minha e a tua dívida. E para você que está me vendo aqui nesse vídeo, que ainda não aceitou Jesus como teu único e pessoal Salvador, aceita Jesus como teu único e pessoal Salvador, entrega o senhorio dele, da tua vida nas mãos dele, e você pode ter certeza que Deus vai transformar a tua vida. Ah, mas ninguém dá nada por mim, as pessoas falam que eu sou um caso perdido. É desses casos que Cristo gosta de tratar. Sabe por quê? Ele mesmo disse, eu não vim para os sãos, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então você não está perdido, Cristo vai te encontrar. Há salvação para ti. Tá bom, gente? Então vamos imitar Cristo. Em quê? Cuidando do próximo. A própria palavra fala, quem tem condições de fazer o bem e não o faz, comete pecado. Às vezes nós vemos uma necessidade do nosso lado e não temos condição de ajudar. Mas de repente Deus nos ilumina e nós encontramos alguém que pode ajudar. Estaremos fazendo o bem também. Isso é imitar Cristo. Preocupação com o próximo. Preocupação com a vida alheia. Preocupação com pessoas. Então se te chamarem para orar, está enfermo, vai lá e ora. Está endemoniado, vai lá, repreende os espíritos contrários à autoridade de Jesus Cristo. O teu irmão está precisando de uma ajuda financeira, você tem condição, vai lá e ajuda. Não tem condição, ora a Deus, para Deus te dar condição, ou para Deus preparar alguém para ter condição de ajudar ele. Faça isso, mano. Isso é o Evangelho. A razão do Evangelho é essa. O Evangelho veio na pessoa de Cristo. Cristo é o exemplo que nós temos que seguir. Amar incondicionalmente. Não é amar o meu vizinho e desprezar o que mora longe. Não é amar o meu parente e desprezar o meu colega de trabalho. É amar aqueles que estão à tua volta. Inclusive aqueles, porque muitas vezes não gostamos de todos. Não somos hipócritas. Às vezes alguém no nosso trabalho, na nossa parentela, no nosso dia a dia, tem aquele tipo de pessoa que ela tem um comportamento que faz com que nós nos afastemos dela. Então muitas vezes nós não gostamos do comportamento daquela pessoa, não queremos estar junto daquela pessoa, mas é muito diferente de dizer eu não amo aquela pessoa. Por quê? Porque Cristo também reprova muito comportamento nosso. Tem muita coisa que a gente faz que Cristo não aprova, mas Ele não nos deixa de amar. E nós também não podemos deixar de amar, porque essa é a verdadeira razão do Evangelho. Tá bom, gente? Vamos procurar imitar Jesus Cristo no amor às pessoas e ter certeza que o amor dele por nós já foi mostrado quando ele morreu na cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus, o único, a morrer morte de cruz para nos dar a vida e a vida eterna. Tá bom? Então, essa é a mensagem que Deus tocou no meu coração. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.